todo mundo e vou recomeçar. Então, boa noite a todos. Uma alegria, estar aqui com vocês essa noite, já está entrando a noite, né, porque é verão, já quase verão, para que a gente fale, né, consiga conversar, né, sobre a obra da Lígia Bojunga e também, não é, sobre um trabalho, né, que foi feito pela Ana Letícia Leal, com a sua tese de doutorado, sobre o livro dela, e depois foi transformado em livro. É um livro, estou com ele aqui, Ana Lígia Bojunga, A Mulher que Mora nos Livros. Alguns anos depois, muitos anos depois, foi transformado em livro, e é um livro muito singular, porque a Ana ela, ela fala do livro como escritora, não é? Como escritora e professora, na verdade, que é o que ela é, né? Então, é um livro muito bonito, muito emocionante, que a gente acompanha a formação de uma escritora, entre aspas, uma formação, não foi só a Lígia, mas é muito a Lígia, né? As influências, esse cotidiano em que você se debruça na obra de um autor e descobre esse autor, e ao descobrir o autor, você está se descobrindo, né? E é assim que eu vejo o livro da da Ana Letícia. A Ana Letícia todos aqui conhecem, né? Ela é mestre e doutora em letras pela PUC, também tem um curso de comunicação, né, social. Ela escreve para jovens, escreve ensaios e tem vários livros publicados, alguns indicados ao Jabuti, premiados, e, principalmente, ela faz parte da nossa equipe de professores da estação, né? A gente tem assim, um orgulho muito grande de ter a Ana Letícia dividindo, né, o seu conhecimento, a sua sensibilidade de leitora conosco, né, com os alunos. Então, eu queria assim, começar agradecendo a Ana essa oportunidade que ela dá a gente de conversar sobre esse livro. Desculpe. E, ao mesmo tempo, eu estava com a foca, e, ao mesmo tempo, né, conversar sobre esse livro, e, ao mesmo tempo, que evoca o tempo todo a obra da Lígia. É um mergulho na Lígia e um mergulho na alma da Ana Letícia Leal, escritora. Vou passar a palavra para ela, que é o que todos estão esperando, e desejar a vocês assim, uma ótima leitura. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Estou com muita saudade da estação, porque eu tenho alguns meses que eu não tenho dado cursos lá, né? Estou muito feliz aqui de ver também, além das pessoas da estação, a Gabriela, né? Que vem de outro espaço, que a gente se conhece de outro espaço. E é uma alegria muito grande mesmo, Gabriela, obrigada. E agradeço, né, as palavras da Suzana sobre o meu livro. A Lígia é uma autora que eu li desde os 7 anos de idade, leio até hoje, né? Sempre que releio os textos, é, tenho assim uma leitura realmente, tá? Não falo isso porque todo mundo fala, não, realmente sempre eu acabo lendo de uma maneira diferente, principalmente porque de uns tempos para cá, como a obra da Lígia foi crescendo, né? Ela hoje tem 23 livros. A gente percebe, assim, quando a gente lê todos os livros, né, a gente percebe uma conversa muito ativa entre eles, né? Então, volta e meia eu releio algum trecho, às vezes até com alguns alunos, pego um capítulo de um livro que eu falo assim, gente, olha só, né? Então, eu tive também uma dificuldade muito grande de pensar o que texto eu traria para a gente ler aqui nesse encontro. Porque é difícil, é uma obra que eu conheço muito, gosto muito de tudo, né? Mas acabei pegando
um texto que eu acho que sintetiza muito também da ideia, né, que eu trouxe no meu livro, da mulher que mora nos livros. Porque a ideia do meu doutorado foi falar da obra da Lígia, assim, foi falar da obra da Lígia, né, mas através da obra da Lígia, falar sobre a construção da personagem do autor no imaginário do leitor. Né? E aí, assim, esse autor e esse leitor que vão se conversar em toda e qualquer obra literária, né? E aí, como a Lígia, notadamente a partir de 2002, mas também assim, mais ou menos a partir de 88, começou a publicar textos autobiográficos também, né? A entremear a obra dela com textos autobiográficos. Foi assim especialmente rico, né, analisar essa construção a partir da minha leitura da obra dela, né? E eu trouxe assim uma apresentação bem pequenininha, que não vai tomar muito tempo, mas eu só para a gente poder situar um pouco. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se dá tudo certo, que eu estou um pouco sem prática desse nosso amigo Zoom. Tá? Vocês estão vendo aí a mulher que mora nos livros, né? A tela inteira, tudo Sim. certo? A Lígia é uma autora que nasceu em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, em 32. E ela conta que ela, aos 7 anos, começou a ler a Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, e se encantou pela primeira vez com o livro, né, com o livro em geral. Porque até então a literatura que para crianças que era publicada no Brasil e que ela conhecia, né, que chegava até ela, era uma literatura ou escrita em Portugal, assim, muito com uma linguagem assim não atraente para ela, né? Ou então moralista, enfim, nada assim que conversasse, né, com a criança da maneira como a Lobato fez, né, brincando mesmo com aquela coisa de da criança se sentir contemplada, né? Então, quando ela começou a ler Lobato ali aos 7 anos, e a gente, ao menos pelo que a gente conhece, né, da história da nossa literatura infantil, houve ali assim um hiato assim desde que Lobato começou a publicar os livros dele, né? Até ali o final dos anos 60, houve assim um espaço muito grande em que o autor infantil realmente conhecido e amado no Brasil era Lobato, né? Então a gente sabe que ali no final dos anos 60, início dos anos 70, os autores brasileiros que começaram assim realmente que revolucionaram, né, que foram importantes na literatura infantil, começaram a publicar por aí, eles são chamados os filhos de Lobato, e aí já vem nesse grupo, né? Ela venceu em 71 um prêmio com um texto inédito que ela escreveu, chamado Os Colegas, que no ano seguinte foi lançado pela editora Sabiá. E muito rapidamente, assim, 10 anos depois, ela estava com 6 títulos publicados, ela ganhou um prêmio internacional assim mega importante, o Hans Christian Andersen, e passou já a ser assim traduzida, né, e conhecida mundialmente, né? É claro que a gente estava assim, ela se destacou, né, mas ela não estava isolada nisso, né? Ali pelos anos 70, assim, a gente teve realmente uma produção da literatura infantil no Brasil muito intensa, né? Muita demanda também para compra para a escola, né, do governo, muito incentivo. E, e aí, é, a partir de a partir de 82, ela começou a diversificou mais a obra dela, não se limitando ao público
ao público infantil. Tá? Aqui eu tenho o sumário do meu livro, só para situar um pouco a obra da Lígia e o texto que a gente vai ler, porque eu li dessa maneira como a Suzana falou, né? Eu fui conversando com ela em tom de carta íntima, assim, conversando com a Lígia sobre cada um dos livros. E aí eu dividi a obra dela em 3 fases, tá? A primeira fase é essa fase que é contemplada com o prêmio em 82, o Hans Christian Andersen, que vai até o Sofá Estampado, né? Essa parte 1 que eu chamei de literatura para crianças, né? Depois, ela publica o Tchau, que é um livro de contos, e que a gente vai ler uma partezinha dele hoje, e eu coloquei a capa dele aqui ao lado, porque ele marca um momento na obra dela que começa a haver uma certa indecisão de quem seria esse leitor implícito dela, né, da faixa etária dele. Assim, deixa de ser aquele texto totalmente infantil, como era antes, né? Que claro que a literatura infantil é uma literatura que o adulto gosta de ler, que o adulto pode ler, e que o adulto pode se maravilhar também, mas é uma literatura com símbolos, né? A gente vê assim, ali claramente até o Sofá Estampado, que são personagens voltados para as crianças, e a partir de Tchau isso começa a oscilar. E a Lígia mesmo conta que muita gente ficava assim, gente, mas eu comprei o meu livro para o meu filho, o seu livro para o meu filho, e aí eu vi que ele, na verdade, seria para mim, enfim, fica uma coisa meio assim, e começa a ter essa pegada muito autobiográfica em algumas partes, até que, quando ela, em 2002, publica Retratos de Carolina, que eu já coloquei aqui na terceira parte, por quê? Eu dei o nome, né, para essa fase de para você que me lê, entre aspas, porque é como se fosse uma resposta da Lígia, né, a essa pergunta que o leitor se coloca: a literatura para quem? Para quem, afinal, que é esse livro, né? Ela responde com esse para você que me lê, porque ela passa a escrever uma espécie de prefácio, uma espécie de carta ao leitor nos livros, que às vezes é um prefácio mesmo, que está antes do livro, às vezes está no final, às vezes está no meio, com esse título de Para Você Que Me Lê, que se diferencia de um livro para o outro. Mas é uma carta em que ela se coloca muito para o leitor em termos assim de carta íntima. Tá? Então, ela... Bom, então, o que eu queria falar aqui do meu sumário era isso, para a gente poder situar esse momento aqui do tchau, né, na obra, que é o texto que eu vou ler, que a gente vai ler daqui a pouco, é o Para Você Que Me Lê, do Tchau. Tá? O Tchau é um livro que foi publicado em 84, numa edição infantil mesmo, com uma cara de infantil. Mas ele tem 4 contos e uma outra parte desses contos, ou um desses contos inteiro, não tem, assim, não é um texto notadamente muito infantil, assim, não tem, sabe, fica aquela coisa do tal do literatura para quem. E aí, assim, uns 10 anos depois, agora eu não me lembro exatamente quando que ela publicou, não, muito mais, desculpa que agora eu não me lembro de quando é essa edição, mas eu acho que deve ser de uns 20 anos depois, que ela publicou na editora dela, com essa cara aqui, que já não é mais uma cara infantil, tá? E trazendo essa imagem, que é um quadro chamado A Solitária, do Edvard Munch. Tá? É um quadro que ela escolheu especialmente, tá? O Edvard Munch, que é aquele do pintor do Grito, né? E aí ela escolheu esse quadro, quer dizer, aqui você está vendo, né, que já é uma capa de um livro que não é exatamente o que a gente espera, né, ver num livro infantil, né? O tamanho é esse aqui, tá? O tamanho de um livro de bolso. Tá? E aí aqui eu trouxe o começo desse texto do Para Você Que Me Lê, que são essas 2 páginas aqui. Não é a minha ideia, não é que vocês consigam ler nessa tela, é só para eu mostrar
como ela faz, porque a Lígia, quando ela publica os livros na editora dela, ela própria é responsável pelo projeto gráfico, né? Então, essa letra aqui é a letra dela, que ela coloca como título desse texto. Aí tá vendo, para você que me lê, ela põe manuscrito, eu acredito, né, que seja uma coisa mesmo para dar esse tom de carta, né, de intimidade, né, para sugerir essa intimidade com o leitor, né? E aqui é, ela a gente vê forte, né, essa presença da carta, né, da conversa íntima, que aí no meu livro, por isso, né, no meu livro eu quis trazer também essa coisa de escrever nesse formato, né, de carta. Então, o meu livro é como uma carta assim de 200 páginas, mais de 200, tá? Que vai lá desde os colegas até o Querida, né, que é o 22º livro dela, tá? A obra da Lígia, de uma maneira geral, todos os livros, ele tem uma presença muito forte dessa ideia de carta, né? Desde dos livros infantis, a Raquel, que é a famosa personagem da Bolsa Amarela, escreve cartas imaginárias, né, para amigos imaginários. Aliás, escreve cartas para amigos imaginários. E, e ela, enfim, tem uma coisa da carta assim, que aparece volta e meia, tem esse texto para você que me lê, que é uma carta íntima, contrasta muito com aquela coisa do caro leitor, né, que a gente vê nos escritores em geral, e a presença do a mão, né, muito falada, assim, o tema mão, assim, o trabalho manual, a mão em si, assim, as mãos dos personagens que se pegam, né, e o trabalho manual e o escrito à mão, e essa coisa de, às vezes, quando ela passou a ser a editora, né, ela colocar a própria letra dela, claro que muito caprichada, né, claro que ela não deve escrever bonitinho assim sempre. E aí, além do título, tem ali a assinatura dela, a saudação final, a data, né, tudo manuscrito, né? E fora isso, a questão da casa, né, que não à toa eu chamei o livro de A Mulher que Mora nos Livros, porque a Lígia, a editora dela se chama Casa Lígia Bojunga, né? Aqui esse desenho com esse livro foi ela mesma que fez, tá? Para as orelhas das edições dela. Hoje em dia não é mais essa foto aí, mas eu gosto muito dessa foto, que eu acho que parece que ela está recebendo a gente na casa mesmo, né? Com essas flores na mão, né? E aí a epígrafe do meu livro está aqui, que é uma frase que eu peguei do Feito à Mão, que ela fala: "E brincar de minha casa tomou conta de mim". Isso é uma referência que ela faz a uma casa que ela criou aos 6 anos, brincando lá no sítio onde ela morava, tá? Então, assim, é como se ela tivesse mesmo pegando aquela ideia do Lobato, né? Que escreveu, antes dele publicar O Narizinho Arrebitado, que foi o primeiro livro dele, ele escreveu para um amigo, Godofredo Rangel, uma carta em que lá pelas tantas ele falava: ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. E foi de fato o que ele passou a fazer, né? É, essa foto fofinha aqui da Lígia, criança, ela está com 9 anos, é uma foto que eu peguei do site dela. Ela conta que ela, criança e adolescente, ela gostava muito de fazer as próprias fantasias, né? Ela mesma fazia, ela mesma criava, se tivesse que costurar, ela costurava, tá? E aqui é uma das últimas fotos que tem, assim, tiradas dela, que estão no site, né, dela aos 84 anos, né? Ela fez 90 anos recentemente, essa foto já tem 6 anos, tá? E, e aí, no finalzinho, me lembrem de eu colocar para vocês um áudio, tá, que eu tenho aqui dela, que ela gravou para a rádio da UFMG, na comemoração dos 90 anos dela, que a rádio fez um programa lá especial sobre ela, que ficou o dia inteiro de Lígia Bojunga. É, então,
A apresentação era isso, agora a gente pode passar o texto? Pode sim, Ana. Bom, então, como eu disse, eu escolhi, pensei muito assim, acabei escolhendo esse texto, que é o Para Você Que Me Lê do Tchau, porque eu relaciono muito assim o que ela fala aí, até com a minha própria ideia de escrever sobre essa personagem, essa construção da personagem da mulher que mora nos livros, tá? Ana, a Então, tela ainda não entrou não, tá? O compartilhamento ainda não entrou. não, eu sei, eu não Ah, botei. tá. Tá. Entrou? Tá chegando ainda. Foi. Agora deixa eu só tirar vocês aqui de mim que atrapalha. Tá. Bom, no meu livro feito à mão, escrevi uma introdução chamada Para Você Que Me Lê. Então, em Retratos de Carolina, eu quis escrever de novo um Para Você Que Me Lê. Só que dessa vez, o meu papo com você se misturou com a história que eu estava contando e um passou a fazer parte da outra. Agora, trabalhando nesta 17ª edição do meu livro Tchau, durante quase 20 anos, o Tchau foi publicado pela editora Agir. Mês que vem ele muda de casa, passa a ser publicado pela minha própria editora. Me deu vontade, outra vez, de vir a você e comecei a pensar alto, quer dizer, comecei a te escrever o que eu estava aqui pensando com os meus botões. Tem gente que precisa de amigo da mesma idade. Diz que sendo mais moço ou mais velho, a gente não se acerta bem um com o outro. Tem gente que precisa de amigo sempre grudado, para olhar dentro do olho, para segurar na mão, para dar risada junto, para cochichar, cantar, dançar pertinho, bem pertinho assim. Mas tem gente que diz que amigo bem mais velho é que é bom. Sabe ouvir fundo tudo que a gente quer falar, sabe dizer com todos os Fs e Rs a fala que a gente ainda não sabe arrumar. E sempre tem uma dica legal. Faz assim, não faz isso assado, faz mais temperado. Na hora que a gente não tem nem ideia de como é que vai fazer, que tem mais é que fazer. Tem gente que diz que amigo para valer é cachorro e gato. E tem gente como eu, em qualquer fase da vida, não abre mão, mas não abre mão mesmo, de ter sempre por perto o tal do amigo para valer, livro. Mesmo porque ele é o único amigo que nunca cria caso para ficar com a gente, seja onde for. Sala, quarto, banheiro, cozinha, sombra de árvore, areia de praia, fundo de sofá, fundo de mágoa, e fica junto da gente mesmo no pior lugar do ônibus, do trem, do avião. Enfrenta até numa boa cadeira de dentista e leito de hospital. E, se quem escreveu o livro consegue mexer com o nosso pensamento e balançar a nossa imaginação, pronto. Aí se forma uma relação, um laço, que amarra para valer quem escreve com quem lê. Essa amarração é tão gostosa que vai ser difícil, vida afora, a gente querer desatar. Eu sei disso por mim. Os livros que eu li e amei estão sempre por perto. Não só para, volta e meia, dar uma namorada de olho com eles, alisar um bocadinho a lombada, fazer uma festa na capa, mas também para, de vez em quando, convidar. Vamos de novo? E lá ficamos os dois, outras vezes esquecidos do mundo, nessa tal de amarração de quem escreve e de quem lê. É por isso que eu fico perplexa de ver tanta gente tratando o livro feito coisa que ele tem data de validade na capa. Xiii, foi fabricado ano passado?
Não deve mais estar bom. Não falaram dele na televisão, é? Ah, então é melhor não provar. Não me diga, foi lançado faz tempo? Ah, então já passou. Isso me lembra uma menininha que veio morar junto da minha casa quando eu tinha 8 anos. Chegou perto de mim e disse: Eu queria tanto ser tua amiga, então ficamos amigas. Mas pouco depois ela já me declarava: Não quero mais ser tua amiga. Me espantei. Perguntei por quê. Ela respondeu convicta: Agora já te conheço, não tem mais novidade. Bom, isso tudo eu estava aqui pensando e quis te passar, mas para contar a verdade, o que hoje eu tenho vontade é de te contar por quê. Agora que eu tenho a minha casa editora e posso fazer meus livros do jeito que eu quero, escolhi reproduzir na capa do Tchau um quadro chamado A Solitária, do pintor norueguês Edvard Munch. Quando olhei pela primeira vez para A Solitária, logo me senti intrigada por este trabalho do Munch, que contrasta tanto pela suavidade da forma e da cor, com muitos dos quadros dele que me interessam, inclusive o célebre Grito, marcados por uma atmosfera angustiante e sombria. A intriga que senti olhando para a Solitária poderia ter sido acionada pelo que há de intrigante naquela figura. Um cinto prendendo uma cabeleira vigorosa numa cintura delicada. Um olhar que, mesmo a gente não vendo, a gente vê perdido no horizonte. A brancura intensa de uma veste, acentuando dúvidas. É uma adolescente? Uma mulher? Uma noiva? Um fantasma? E em volta da figura, sombras, pedras, areias, rochedos. Intrigante, sim, mas a intriga maior que eu sentia era pela sensação de familiaridade que me tomou, assim que meu olho bateu na figura solitária. Vasculhei minha memória. Já tinha visto aquela imagem antes? Não, não mesmo. Então, por que essa sensação de familiaridade? E aumentando ainda a minha intriga, junto com a sensação que me invadia também forte, a lembrança de alguns personagens meus que, fazia tempo, tinham abandonado meu pensamento. Dessa época, meu livro Tchau já tinha sido publicado no Brasil. Os personagens criados para os 4 contos que formam o livro estavam dormindo fundo dentro de mim, na certa, cansados de tanta dúvida, tanto ciúme, tanto susto que durante tanto tempo eu tinha feito eles viverem. Mas agora, olhando ali para a Solitária, alguns dos personagens do Tchau acordavam num pulo, feito coisa que eu tinha recém começado a dar vida a eles. Por quê? Eu me perguntava. Por quê? Mas, como tantos outros porquês da gente, aquele meu também ficou sem resposta. Quer dizer, resposta a gente sempre dá, não é? Mas não necessariamente aquela que vai silenciar o porquê para sempre. Um dia. Ixi, passou demais, peraí. Um dia, a casa editora que vinha me publicando na Noruega me convidou para ir a Oslo. Uma vez na terra de Munch, não escondi o interesse que eu sentia pelo pintor. Me levaram para ver muitos originais dele nos museus. Procurei a Solitária. Contemplar o original de uma reprodução que nos balançou é sempre uma emoção. Não encontrei. Mas na despedida, já no aeroporto, me presentearam com um livro completíssimo sobre a vida e a obra do Munch. Foi só me ajeitar na poltrona do avião que comecei a folhear o livro. E assim que meu olho bateu na reprodução de página inteira da Solitária, fui invadida, como naquela outra vez, pela sensação de familiaridade que, de novo, me intrigou, e pela lembrança forte da Rebeca, da mãe, da escritora e do barco. Só que agora, olhando e mais olhando para aquela imagem,
eu enxergava a resposta que acabava de vez com a minha intriga. A familiaridade que me vinha daquela figura era porque eu já tinha me encontrado com ela, sim, mas não num livro, nem tão pouco em nenhuma galeria de arte. Eu tinha me encontrado com ela dentro de mim. Não assim naquela veste tão branca, naquela atmosfera tão lá dos nortes. Brasileira feito eu sou, tão partícula enamorada aqui deste sul, eu tinha me encontrado com aquela figura de outro jeito. Vestida de Rebeca, se agarrando com força na mala que vai deixar ela sem mãe. Vestida de mãe, olhando perdida para o mar, querendo encontrar nele a força para aguentar uma torrente de paixão. Vestida de escritora, amarrada a uma mesa de trabalho para poder criar e, criando, poder viver. Vestida de barco, empacado lá no mar, preso a uma grande saudade. Ali estava a imagem criada pela mão de um pintor, me revelando em outra linguagem o mesmo que a minha mão de escritora tinha procurado pintar nos meus contos. Por que então não me sentir tomada pela sensação de familiaridade, se o pintor e eu falávamos de uma mesma sentença a ser cumprida? A solidão. O que talvez você queira saber é por que esse trabalho do Munch e não outro dos tantos que de um jeito mais brasileiro, mais novo, mais nosso, falaram do mesmo tema, despertou dentro de mim tanta ressonância, tanta familiaridade. Só que isso eu não vou saber te responder. Bem que eu gostaria de sacar mais da química que se produz entre os seres, que faz a gente se sentir tão em casa de pé no chão, com alguém que acabamos de conhecer e tão a quilômetros de distância de outro com quem convivemos diariamente. Quantas vezes, não é? A gente se sente fascinada por uma pintura ou por um livro que nem de leve conseguiu mexer com o interesse da nossa maior amiga. E o que é que você me diz de quando a gente sai do cinema tão identificada com a personagem do filme, que é capaz até de jurar que conhece ela desde criança? Quando a gente chora de emoção, ouvindo uma música e escuta o namorado ao lado dizendo: "Puxa vida, mas que saco esse troço que estão tocando." Pois é. Quando mostrei a nova capa do Tchau para duas amigas minhas, uma delas exultou: "Mas que máximo, é a tua cara, é a cara dos teus personagens." A outra se limitou a comentar: "Gostava mais como era antes." Muitas vezes, meus leitores perguntam o que me inspirou para escrever tal livro ou para criar tal personagem. Quantas vezes já se disse, não é mesmo, que inspiração é sinônimo de trabalho e mais trabalho. Eu concordo. Mas, para começar o meu trabalho, eu preciso de um estímulo que, feito um palito de fósforo, risque a minha imaginação, produzindo a faísca e, em seguida, a chama, que vai clarear o caminho. É a partir desse risco que eu crio, que eu procuro dar vida aos meus personagens e, se consigo, eles passam a dar vida aos meus livros. Várias vezes, artistas plásticos já arriscaram a minha imaginação, incendiando meu pensamento. Às vezes, brasileiros, às vezes pertencentes a outras culturas. Estou me lembrando agora que pelo menos 3 de meus livros, A Casa da Madrinha, Corda Bamba e Retratos de Carolina, tiveram como ponto de partida o estímulo criado por uma determinada personagem. Outras vezes, o que estimula a minha imaginação vem de um sonho sonhado, um som escutado, um encontro acontecido, uma lembrança revivida. Mas acho que não importa quem ou o que vai riscar nossa imaginação, desde que o risco nos ajude a criar. A capacidade de criar mora dentro de cada um de nós.
quanto mais uso a gente faz dela, mais ela nos surpreende, por nos mostrar o quanto dependemos de criar para poder crescer. Cada um cria de um jeito, já que cada um é outro, como se diz lá em Minas. O problema é que, às vezes, a gente custa a beça para encontrar o nosso jeito. Acho que é ouvindo contar do jeito que cada um cria, prestando atenção no jeito que o outro criou, que um dia a gente acaba encontrando o jeito que a gente tem para criar. O livro que eu ganhei no aeroporto de Oslo passou a viver perto de mim. Como já te contei isso antes, vive em todos os livros que eu amei e começo a amar. Quando folheio aquelas páginas e me encontro com a solitária, talvez até por já ter criado o hábito, não sei, associo ela de novo a Rebeca, a mãe, a escritora, ao barco, e por extensão, e não necessariamente por solidão, aos outros personagens do livro. Então, agora que o Tchau vem morar na minha casa, achei que tinha tudo a ver reproduzir em primeiro plano a figura associada àqueles personagens. Quis também que as outras pouquinhas imagens que aparecem no livro fossem apenas uns rabiscos que a Rebeca andou fazendo e que eu encontrei numa mochila velha que ela largou para lá. Bom, acho que era mais ou menos isso que hoje eu queria te contar. Até nosso próximo encontro, Lígia. Rio, julho de 2003. Então foram 19 anos. De 84, que ela publicou a primeira edição, até aí deu 19 anos. Bom, então, assim, esse tom, né, da Lígia de carta, né, e de falar, assim, sobre a própria criação e de se referir ao leitor com esse tom de intimidade, né, que me deu aquela motivação para escrever para ela dessa forma, né, em forma de carta. E, assim, inicialmente, como eu tinha uma tese para fazer, é claro que eu não pensei inicialmente de fazer a tese assim, né? Isso era uma ideia, era como se fosse uma coisa paralela, assim, eu tinha um projeto e, ao mesmo tempo, eu queria escrever. Mas acabou que a ideia, né, o texto da minha carta acabou tomando espaço e acabou sendo ele mesmo apresentado como tese. Ah, é, tem uma ideia, né, que eu tento discutir um pouco no meu texto, com essa mulher que mora nos livros, né, com essa Lígia, para quem eu escrevo, que é assim, sobre o texto, a ideia assim do texto literário, do texto dela, né, dessa autora, ser o texto de uma solitária, né, conversando com outro solitário que seria o leitor, né, um compartilhamento de solidões, né, assim, se isso for possível, né, mas é uma coisa que eu queria assim perguntar para vocês, assim, se vocês acham que existe essa possibilidade, né, dessa ideia de a gente compartilhar solidões, né? O que é essa conversa do leitor com o escritor, né? O que a Lígia está propondo num texto como esse, né, que a gente acabou de ler, né? Essa ideia de compartilhar a solidão, assim, é uma coisa que para vocês faz sentido ou é uma coisa completamente louca minha, entendeu? A pessoa alucinada, assim, que resolveu falar sobre isso, mas é algo para mim muito, muito caro, assim, muito especial, porque eu acho muito isso, assim, o que aconteceu? Quando eu fiz a minha tese, assim, até no meu exame de qualificação e tal, como eu tinha uma coisa assim que, como eu li a Lígia desde muito criança, eu tenho, né, também, né, eu trago comigo uma fascinação da leitora menina ainda por ela, né? E é claro que eu fui, de alguma forma, trabalhando isso para poder crescer como crítica, né, e poder escrever um trabalho sobre ela. Mas uma questão que foi muito colocada pela minha banca no exame de qualificação
era exatamente assim que parecia assim que eu tendia a acreditar nessa intimidade, né, que a mulher que mora nos livros propõe, que assim é uma intimidade impossível, afinal está cada um ali na sua casa, entendeu? Mas enfim, e é claro que não é a mesma intimidade, não é a intimidade comum, enfim. Que intimidade é essa, né? É uma pergunta que eu faço. Né? Essa intimidade é possível? Posso falar? Claro. Eu acredito, né, que é não só possível, mas como é um meio de comunicação do escritor com... Que o escritor, ele pode até... a obra dele pode até ser lida para um coletivo, mas... não sei, a relação talvez seja uma intimidade, só que ela não é sincrônica, né? Ela não é síncrona, né? Ela transcende o tempo, né? O espaço, né? Mas é uma intimidade. Eu sempre que eu faço qualquer leitura, se a leitura mexe comigo, eu me sinto íntima do escritor, da escritora. Então, acho que eu acredito nisso também. Eu nem sei como é que seria diferente disso, né? Eu gostaria de falar assim que eu acho que essa questão de se identificar muito com o escritor, né, essa ressonância, eu acho que também tem muito a ver com o que você falou, Ana, em relação, por exemplo, a várias fases da vida. Então, da mesma forma que a gente entra num rio, e cada vez que a gente entra no rio, ou lê o livro, ou vê um filme de novo, em momentos diferentes da nossa vida, faz toda a diferença, mas que toca a gente de uma certa forma diferente, né? E eu acho que isso aproxima mais até em determinados momentos ou fases, e, e eu acho muito a proximidade também linguística de como que o leitor aborda, né? Desculpa, o escritor aborda e tem essa troca com o leitor de, às vezes, usar uma linguagem mais informal. Eu acho que isso também aproxima, eu acho. No caso dela, né, é sempre uma linguagem muito coloquial, né? Bem acessível, né? E com um vocabulário que, assim, a gente nunca precisa recorrer ao dicionário, digamos, né? Tanto que, Exatamente. às vezes, quando eu tenho alguma discussão, assim, alguns livros dela que as pessoas falam, mas isso aqui não é mais um livro para criança, mas aí, às vezes, tem uma criança que lê, porque já conhece ela dos considerados infantis. Mas, assim, é porque tem isso também, a própria linguagem permite isso, né? Às Exato. vezes o tema, mas assim, qualquer criança também está inserida no mundo e está envolta de todos os temas, né, da experiência humana. Então, livros que de repente tematizem aborto, uma crime passional, etc e tal, mas às vezes, dependendo da linguagem, tem crianças que entram naquela faixa, né? Com certeza. Uma bobagem, mas era como eu lia quando era pequena. Eu tinha muita dificuldade de pensar que os escritores tinham uma vida real. Eles eram, sabe, comiam, iam ao banheiro, andavam na rua, tinham medo, tinham raiva, né? E quando a Lígia escreve Para Você Que Me Lê, ela traz a figura do escritor, aquele que está contando,
como quase que um vizinho, ela está te cutucando, ela está esbarrando em você, ela está dizendo, ó, a escritora é uma pessoa, tem as vontades, os sonhos, os equívocos, é tudo, né? Então, isso mexe muito, mas muito. Assim, sabe, Beethoven, eu não consegui imaginar que os grandes compositores tiveram vidas normais, né? Foram crianças que lidaram, sabe? Então, eu acho que a Lígia, sobretudo na hora para você que me lê, traz essa humanidade, né? Essa vontade de dizer, eu quero conversar com você, ainda que como pessoa mesmo, ela tenha mais dificuldade de conversar, ela precisa desse intermediário que é a palavra escrita, né? E ela mesmo conta, né, em algum desses Para Você Que Me Lê, ela conta que depois que ela passou a publicar, ela passou, quando ela encontrava algum leitor assim num evento, ou às vezes alguém escrevia para ela e falava que já ficava louco para ver o próximo Para Você Que Me Lê, né? As pessoas, os leitores dela passaram a ter uma relação realmente assim especial com esse texto, né? Que Como se ela telefonasse, sabe? Ó, eu vou te contar isso, né? é. Pessoal, vira uma coisa pessoal. Mas ao mesmo tempo ela fala, né? Ela fala de questões, né? De questões literárias ali, né? Criação. De criação, Uhum. de criação. Mas é que é completamente diferente, por exemplo, da teoria literária, né? É no chão, sabe? Eu acho que 1, 2, a gente pega, né? Desacraliza. As pessoas que estão aqui já conheciam Para Você Que Me Lê, assim, algum Para Você Que Me Lê dela? Todo mundo conhecia, não? Alguém nunca tinha lido um texto desse da Lígia? Clélia, a gente não está te ouvindo. Você está sem som, Clélia. Acho que a Clélia está falando, né, gente? Agora, acho que está me ouvindo agora, né? Agora sim. Oi, Ana, Oi. você sabe que eu ontem fui lá na Travessa, mas eu não vi o horário e já tinha acabado. Ai, foi no horário errado. Ai, meu Deus, Foi no foi horário. confuso, Eu foi Eu remarcado. tenho que te encontrar para que você autografe o meu livro, que tem sido uma revelação para mim, ler a Lígia através de você. Ai, E que de bom. uma certa forma, ler Monteiro Lobato de novo, porque a sensação que eu tenho é que eu e ela fomos assim da mesma turma de colégio, sabe? Quando a gente tem um professor que marca muito a existência da gente, e depois você encontra com a colega do 2º ano ginasial e diz assim, puxa, mas aquela professora está comigo o tempo todo. Então, eu estou lendo, está sendo uma experiência curiosa, porque eu estou lendo você através dela, ela através de você, e através dela estou me encontrando de novo com um Lobato, e me trouxe agora, vou contar assim, uma experiência muito interessante, que tinha ficado guardada na minha memória, porque trata-se de uma lembrança de 16. Eu, hoje em dia, estou com 82 anos. Isso aconteceu, eu tinha 16 anos. Em Reinações de Narizinho, a Narizinho mergulha e a Dona Aranha faz um vestido para ela, com todas as estrelinhas, com todas as estrelinhas e os peixinhos do mar. Esse vestido acompanhou minha vida até esses 16 anos, quando eu falei com a minha mãe que eu queria ir a uma festa, mas eu queria ir com o vestido da Narizinho. E foi feito o vestido para mim. De tule, não sei se as pessoas sabem aí o que é tule, é uma espécie de um filó muito fininho. Então, era um filó sobre outro filó que fazia a teia da Dona Aranha, né? Os filós sobrepostos. E tinha umas estrelinhas, umas lantejoulas, que ficaram assim salpicando. E lá me fui eu para dançar, e dancei muito.
mas me sentindo a narizinho que tinha crescido. E estava num baile. Isso estava lá guardado dentro de mim, e lendo a Lígia, através de você, quando ela conta de novo porque eu só conheci a literatura dela adulta agora com você, né? Para quem me lê, ela me tocou tanto que essa memória emergiu e voltou. Então, eu digo assim para você, nessa pergunta com a intimidade, eu virei colega de colégio da Lígia, lendo o livro através de você. Ah, que lindo, gente. Que depoimento. Você sabe que assim, um dos objetivos que eu tinha quando eu comecei a fazer essa tese era exatamente isso, né? Então já foi realizado aqui que uma pessoa já está conhecendo a obra da Lígia adulta e está gostando, né? Através do meu livro, porque assim, a maioria das pessoas ainda é fã dela pela obra anterior, né? Pela obra ali, pelo menos até livro, o Encontro, que foi lançado em 88, muita gente parou aí, né? E não conhece o restante, né? E a obra é muito extensa e muito mais diversa que isso. É claro que a obra infantil é fabulosa, é maravilhosa, mas tem muito mais para ser descoberto, né? Vamos Pois combinar é, esse autógrafo aí. Vamos combinar. vamos combinar esse autógrafo. Agora eu vou silenciar, porque eu estou aqui na fisioterapia e vou descer, mas vou continuar Caramba, mais adiante. Tá. tá ótimo, obrigada. Gente, o Zoom é fantástico, né? A pessoa está na fisioterapia e está com a gente ao mesmo tempo. Acho que ela está falando, não está? Não, Estou não, vendo. acho que não. Acho que a Clélia fechou o microfone. Tá dando tchau, Suzana. Tchau. Tchau. Ai, maravilha. E assim, quando eu escrevi a minha tese, que eu estava escrevendo assim para a Lígia sobre cada um dos livros dela, né, para a Lígia, enfim, para essa escritora que eu estava imaginando, né, enquanto eu lia, eu ia relendo cada um dos livros, claro, né? Mesmo os livros que eu já tinha lido muitas vezes, eu lia novamente, nossa, eu li assim pelo menos 3 vezes cada um só para a tese, né? E aí, realmente, assim, quando ela me deu esse para você que me lê do tchau, eu assim falei assim, gente, isso aqui é um para você que me lê da obra toda, assim, é como se fosse um prefácio assim relacionado, né, com a obra toda, mas especialmente, né, em relação aos contos de tchau, eu não sei quem aqui tem os contos claros, mas o tchau especialmente é um conto muito falado, né, o livro se chama Tchau, né, e um dos contos, dos 4 contos se chama Tchau, que é a história da Rebeca, que é uma menina cujos pais se separam porque a mãe se apaixona perdidamente por um cara e sai de casa e deixa, assim, a mãe sai deixando ela e o irmão sob os cuidados do pai, né? E tem uma cena, tem várias cenas incríveis nesse conto, mas tem uma cena especialmente da Rebeca conversando com a mãe, que é quando a mãe conta que vai embora, né? E é uma cena da Rebeca olhando para o horizonte, assim, elas estão no mar. Elas estão no mar, elas estão na praia, e a Rebeca está olhando para a linha do horizonte, né? Eu falei, gente, ali, assim, é uma coisa, assim, de descoberta da solidão,
sabe? Realmente ali, assim, a Rebeca está descobrindo o que é a solidão, assim, que é a solidão do ser humano e que ela está descobrindo aquilo muito cedo, né? E que ela vai passar a viver. E nos outros 3 contos, né, do livro tem cenas semelhantes, assim, né? Então, assim, realmente, dentro da obra dela, né, os contos de Tchau, eles têm esse momento, assim, bem claro, sabe? Daquela descoberta de que agora é assim, né? Agora é assim. E aí, acho que por isso, né, ela se lembrou tanto, né, diz ela, né, que ao conhecer esse quadro, né, se lembrou tanto dessas personagens, né? Agora, tem uma coisa só que eu queria comentar que eu acho muito engraçado, é muito bonito, assim, que a Lígia tem essa história do Lobato ter falado que gostaria de fazer livros onde as crianças pudessem morar, né? E aí tem essa imagem que eu mostrei, que ela própria criou esse desenho, né? E que é a orelha dos livros dela com ela nessa casa. Mas aí, especialmente nessa edição do Tchau, que ela fez 19 anos, passou a fazer, né, 19 anos depois dentro da editora dela, a ficha que ela põe aqui, os créditos, como é que chama isso? Os créditos, né, aqui do livro, é assim, projeto gráfico Lígia Bojunga, como todos passaram a ser, mas desenhos, em vez de ser um ilustrador, assim, o desenho é Rebeca, que é a personagem, né? A caligrafia, Rodrigo, que é o personagem. E aí você vê que tem uma hora aqui que tem como eu falei, né, tem a coisa da carta muito presente na obra dela, então acho que não dá para ver aqui. Podia até ter escaneado, mas nem me lembrei. Tem esse personagem, né, o Rodrigo, ele escreve cartas no conto, e aí tá com uma caligrafia de criança, e ela põe aqui como sendo ele o autor da caligrafia, né, no crédito, né? E os próprios desenhos que aqui a editora Lígia Bojunga atribui à personagem, né, a autoria dos desenhos à personagem, os próprios desenhos, né, tem referência depois aos outros contos, sabe? É um livro que as partes dele conversam uma com a outra o tempo todo. É muito interessante você ver a obra da Lígia, assim, depois que ela passou a ser responsável pelas edições, né? Você vê também esse aspecto gráfico, né? Que ele também expressa muito, né? Como se tivesse assim um momento que a própria escrita literária já não fosse suficiente, né? E ela precisasse lançar mão de outros recursos, né? Eu até assim é uma coisa até que eu me pergunto, né? E por enquanto até hoje ela ainda não fez e-book, né? Se faria sentido, né? Ela fazer e-book, porque perderia isso, né? Assim, porque tem assim uma coisa a diagramação, não é uma diagramação comum, o texto não é justificado, as letras são um pouco maiores do que em geral as- é, na maioria dos livros, entendeu? Então tem E tem a toda uma textura, brincadeira de fazer livro, né? e tem a textura do papel, A né? textura do papel, que é gostoso, Super importante. exatamente. É. Então, assim, o e-book eu não sei. Por enquanto, pelo menos os e-books que eu já li até hoje, eles não conservam, né? Não teria muito como conservar esse visual. Então, não sei se faria muito sentido, né? Mas, enfim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o texto que a gente leu? Alguma questão que tenha pensado, que gostaria de pontuar? Eu, eu me identifiquei bastante dentro da parte quando ela fala que ela menciona uma menininha que
acho que era vizinha, né? Ou era uma menininha de 8 anos também, que queria ser muito, muito amiga dela, né? E aí eu fiz uma analogia, assim, com situações, assim, mais corriqueiras atuais, que, que tem muito a ver também com o que eu acho que está acontecendo, ou já acontece há muito tempo, só que agora eu percebi isso, né? Que é uma análise, né, que você faz depois de um certo tempo, né? Que é o fato de que você quer muito ser amiguinha, ou a pessoa deixa de ter quer muito, tem aquela curiosidade pelo brinquedo novo, ou pela pessoa nova, e aí depois que você conhece, passa a ter um pouco mais de convivência, né? Perde essa magia, digamos assim, ou a pessoa não quer fazer esse vínculo, né? Que ela, né, como ela escreveu, né, que você, eu não estou sabendo reproduzir aqui, porque ela botou de uma forma bem genuína, assim, como uma Mas criança é porque fala. ela, durante toda a obra dela, assim, ela tem essa personagem, né, da escritora, assim, faz sempre uma crítica muito forte do mercado, né, assim, porque o mercado está sempre trabalhando com novidade, né, até mesmo para ele existir, ele precisa estar sempre produzindo novidade, né, e aqui ela está falando assim, mas gente, quer dizer, né, o livro, não, mas espera aí, o livro é antigo, o livro não sei o quê, né, mas não, cara, quanto mais antigo, né, vamos, né, quanto mais antigo, mais essa mulher que mora nos livros, né, valoriza, né. Sim, Isso também é uma questão muito discutida no meu livro, né, porque, assim, é claro que, assim, existe, né, tem essa ideia, né, agora isso é uma questão que está com a literatura, assim, desde sempre, né, porque, assim, o livro, ele também depende do mercado, né? Quer dizer, e a própria Lígia Bojunga só existe, né? Assim, essa imagem da Lígia Bojunga, esses prêmios todos, né, são atribuídos pelo mercado, né? Não existe Casa Lígia Bojunga sem isso, né? Sem as vendas que ela faz também para o governo, né? No Brasil, é, os autores que escrevem para crianças e jovens sempre lucraram muito, né? Historicamente isso acontece, com Agora, vendas para o governo, enfim. nesse Oi? governo, não. Nesse governo, não. Mas Não, antes, continua vendendo, amor. Continua continua? vendendo. Não, continua. Não é tanto, mas continua. Existe. As escolas públicas continuam recebendo o livro. Continua. Tá? Não, assim, todos os... Inclusive, não tem, e não é só o federal, né, Ângela? São as Agora, secretarias também. tá. Mas Aham. continua, não, o povo continua ganhando, sim. Assim, os editais estão aí, tá? Eu acredito que não seja mais tão forte, né? Acho que já foi mas isso ainda é bem significativo. Ana, eu Suzana. fico me coçando aqui para contar uma história minha com a Lígia, mas eu vou contar, tá? Que é uma coisa que aconteceu. Eu agora entrei na fase da memória, é a idade, né? Só escrevo memórias, né? Há muitos anos já, nem sei, não sei bem em que época, foi acho que 2010, eu fazia, porque durante 5 anos eu fiz a curadoria da Primavera dos Livros, né? E, fiz curadoria, ainda continuo fazendo em vários lugares, né? E uma vez eu fiz uma curadoria para uma Bienal dessas em Campos e consegui carregar a Lígia para Campos. Imagina a Lígia, que já não gosta de nada, ela foi. Eu acho que ela devia gostar muito de mim, porque ela foi. Carreguei a Lígia para Campos e a feira, ela seria uma espécie de patrona da feira homenageada, né? E tal. E ela foi e tudo.
fazia alguns dias porque teve um incêndio na biblioteca em Pedro do Rio. Ela tem, né, aquele espaço em Pedro do Rio, e teve um incêndio que acabou com os livros todos. E depois ela me disse: Suzana, eu não sabia direito em que época tinha sido, mas poucos dias antes dela ir para... Foi Campos ou foi... Tatiana lembra? Eu acho que foi Campos mesmo. Macaé. Macaé? Foi em Macaé. Consegui, então, levar. E aí, o que acontece, né? Eu não sabia direito dos detalhes do incêndio, isso foi uma coisa que aconteceu, ela não noticiou, como ela não noticia nada, e estava aquele público imenso, todo mundo para ouvir no final. Aí ela falou, no final da palestra dela, ela virou e disse assim: olha, gente, eu não sei nem como é que eu estou aqui. Eu estou aqui porque respeito muito os compromissos. Aí falou em mim, não sei o quê, porque acabo de perder a biblioteca da minha vida. Ficou toda em cinzas, né? Teve um incêndio na minha biblioteca. Aí ficou todo mundo muito comovido, né? Assim, com aquilo que ela contando, que tinha livros da infância dela que foram queimados, livros que, né? E ficou todo mundo muito mobilizado. Aí eu estava sentada ao lado de um rapaz, e o rapaz virou para mim e disse assim: olha, eu tenho como ajudar a Lígia a recuperar a biblioteca. Aí eu sei da pindaíba que vive o universo da cultura, né? Eu fiquei louca. É mesmo? Você acha que pode ajudar? Sim, eu trabalho na Petrobras, e hoje a Petrobras pode recuperar a biblioteca, pode montar uma biblioteca nova. E eu fiquei assim: meu Deus, que maravilha! Eu, Suzana, assim, vivendo uma realidade de um espaço muito... Como era a estação, e continua sendo... Era, né, muito modesto, né? Claro que se alguém quisesse me dar um espaço maravilhoso para trabalhar, eu ia querer, né? Eu pensei: olha, vamos fazer o seguinte: ela termina de autografar e eu te encaminho para conversar com ela. Ele falou: você pode fazer isso? Eu disse: posso, agora espera ela autografar, porque ela é cheia de métodos. Eu já conhecia bem a Lígia, né? E assim, não é assim chegar, né? Assim que ele chegou, ela ouviu a história dele, ele se apresentou como da Petrobras, que ele era coordenador de não sei o que, patrocínio, blá. Aí ela virou e disse assim: eu agradeço muito a sua vontade de me ajudar, mas não é o dinheiro que vai fazer eu recuperar os livros da minha vida, os livros que eu vivi, foram ganhos com... Então, ainda falou, né, assim, ela falou assim: eu gosto de fazer movimentos que também sejam independentes. Deixou assim muito claro para ele que ela não aceitava ser patrocinada, como ela até agora eu sei que ela não aceita. Isso, assim, na época eu não sabia que ela não aceitava que alguém quisesse, né? Isso tudo na minha frente, né? E eu parei para pensar que figura singular, né? Que extraordinária, né? Qualquer outra pessoa que estivesse lidando com uma figura dessas, já, ai, que bom, então vamos reconstruir a biblioteca lá em Pedro do Rio, vamos lá, vou fazer um projeto, né? E ela recusar, sim, ele ofereceu tudo para ela, tudo: espaço, recuperação de espaço, os livros que ela quisesse colocar, tudo. E ela recusou. É uma figura assim admirável, né? Admirável. Eu queria Depois a gente falar até de teve uma novo. conversa sobre isso. Que foi? Depois eu queria falar uma coisa de novo. Pode falar. Eu queria trazer o confronto da Lígia enrustida para a Lígia, autora do livro O Livro. Quando ela se apresenta em fotos, se apresenta num palco. Livro Um Encontro. Né? Quer dizer, esse objeto, o livro, que tem a capa preta com o nome O Livro. O Encontro eu não prestei atenção.
mas ali ela está se apresentando por inteiro. E foi um livro que eu li no meu trabalho, né, que é o trabalho com pessoas que têm dificuldades em leitura, que são as pessoas disléxicas, e eu trabalho com o livro. O que eu uso não são joguinhos, os jogos são os próprios livros. E lembro de uma menina adolescente lendo esse livro e dizendo: que coisa esquisita, como é que uma escritora vai para o palco, como é que uma escritora bota fotos dela mesma? E eu disse: por quê? O que é de esquisito? Ah, porque quem escreve não aparece. Isso foi o comentário de uma adolescente ao encontrar a Lígia através do livro O Encontro. E essa frase, para quem não conhece a obra, né, é porque depois de publicar os livros infantis e esse Tchau, não me lembro exatamente se tinha mais algum, mas aí a Lígia publicou o primeiro livro realmente autobiográfico, que se chamava Livro O Encontro com Lígia Bojunga Nunes, e agora se chama só Livro O Encontro. E aí era um texto em que ela, uma parte ela fala da relação dela com a leitura, de como ela começou a ser leitora, e na outra parte de como ela começou a ser escritora. Inclusive fala do aprendizado da caligrafia. Mas aí, quando ela fez isso, ela encenou como ela, na história dela, ela foi atriz na juventude, ela encenou na Casa de Cultura Laura Alvim, em 87, antes do livro saiu. Ela fez isso numa apresentação única para convidados, que foram feitas fotos, que depois saíram essas fotos no livro, né? E muita gente teve essa mesma reação, mas aí é que tá. Aí depois ela começa a aparecer, né, cada vez mais nos livros, né, mas através desses textos, né, autobiográficos, realmente. E assim, Ana, quando a menina diz quem escreve não aparece, isso é frase, entre aspas, da minha adolescente disléxica, né? Ela, como tendo essa dificuldade de ler, necessariamente, como consequência, teria dificuldade de escrever. Então, passa a dificuldade, se esconde para não ser lembrada, né, daquilo que lhe é tão difícil. Mas o espanto dela é como se... O bonito da história, eu não sei se a Lígia tem alcance do que ela produz nos leitores com dificuldades de leitura. Porque quando ela fala com aquela espontaneidade, com aquele tom coloquial, com uma temática que chega ao coração de cada um que a lê, essa fala dessa menina ficou lá nos meus registros de trabalho como uma revelação, que ela fui além, né? Se quem escreve não aparece, então eu que não escrevo, ela, menina, pensando, posso então aparecer na escrita. E ela liberou mesmo, ela hoje em dia é uma jovem escritora com livro publicado. Mas, assim, o momento de permissão, a Lígia, ela permite que o leitor escreva também. Quando ela abre o caminho da leitura facilitada, essa leitura facilitada, favorecida. Facilitada, que você diz, por ser uma linguagem coloquial. Sim, e próxima de quem... Como ela fala de sentimentos, quando a gente leva os livros dela, que eu faço bastante, com esses jovens adolescentes disléxicos, eles ficam tocados
pela facilidade aparente com que ela escreve, e se sentem, então, permitidos a tentar também. Aham. É muito bonito esse movimento. Era isso que eu queria falar. Ô, Ana, eu assisti a apresentação da Lígia representando o livro, né, na casa de leitura, né, isso há muitos anos. Então, eu não lembro, não era esse livro, Fazenda na Paz e Paisagem, que formava uma trilogia? Não, tem o livro, ele é anterior. A trilogia Fazenda na Paz, Paisagem e... Tem um terceiro, não é? Que ela fala do encontro dela com a escrita em Fazenda na Paz, né? Com a leitura em Paisagem. E eu não lembro o terceiro, achei que fosse o livro, por isso que eu estou te perguntando. Não, não é não. Não? Espera aí. Agora eu também não estou me lembrando, não. Ah, é ele mesmo, Silvia. Sabe por que que eu me confundo? É que isso é o que ela chama de trilogia do livro. Só que depois, ela fala de livro assim, em vários outros também, entendeu? Depois disso que ela chama de trilogia, principalmente feito à mão, mas totalmente sobre livro, né? E, enfim, não são os únicos que falam de livro, mas o que ela chama de trilogia são esses três, sim, está certa. Ana, uma coisa importante que talvez você sempre deva dizer assim do seu livro, né, é que estava agora olhando até para me lembrar bem, é que ele é um livro para quem deseja entender a Lígia, né? E é importante assim, no sentido que ele pode inclusive ser lido por capítulos. Você pode pegar eu vou agora trabalhar o Ana Paz. Tem aqui um texto que é uma chave de leitura para o texto da Ana Paz, né? Uma chave de leitura para ela, né? Uhum. Acho que tem uma importância assim para o professor, né? Muitas vezes o professor lê pouco, não lê, né? A gente já sabe disso, né? Não lê mal muitas vezes. E então ele eu vejo ele muito como uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta poética, né? Quer dizer, é um olhar, né? Um olhar de quem cria também, de quem, né? De quem escreve, de quem cria, né? Lembrei até de um livro que eu gosto muito da Francine Prose, que é o Para Ler como um Escritor, né? Também amo. É um caminho, né? Um caminho bem Esse interessante. livro me influenciou muito, esse livro da Francine Prose me influenciou muito para escrever isso, sim. Olha, claro. Então, assim, você coloca, assim, né? E questões como... A Lígia, ela é acho que ela refunda um pouco a literatura juvenil, né? Ela deixa de ser aquele tati-bitate, ou então aquela fala... Não aquela fala assim aligerada, não é? Para mergulhar, né, nas questões, né, do mundo, né? E apresentar. Você vê, quase ninguém escrevia, e eu acho que até hoje não escreve, sobre os pais separados, né? Você tem lá o Ziraldo com o Menino Maluquinho, né? Que é no final do livro. Os pais separam, né? E foi muito bonito, bacana, mas depois daquilo, vi a Lígia, eu não vi mais Mas trabalho nem nessa pais área. separados, né? Mais ainda, né, Suzana? Porque a mãe é a Ana Karenina, né? É diferente. É a mulher que deixa a Que família, né? sai. É a mulher que deixa a família, né? É uma coisa que realmente é muito triste, né? Assim, eu até conto, né, no meu livro que da minha cunhada na época que leu, que ficou desesperada assim com esse texto, porque realmente é muito bonito e muito, muito, muito triste. Agora, é a tal coisa, as crianças passam por coisas, né? E os amigos das crianças também passam por coisas, né? Então, E ela toca, assim, vários livros, ela
são questões fundamentais e que a literatura juvenil e infantil não tocava na época, depois até hoje. Eu até hoje ainda acho que são raros os livros que vão, os livros infantis que Eu não mergulham sei porque eu não conheço muito, versos. assim, eu não sou uma pessoa, eu não me volto muito para a leitura da literatura infantil atual, assim, então eu não sei dizer, mas eu acredito que Eu vou hoje em dia já acompanhando, né, tenha, né? alguma coisa, né, também. É. Mas mesmo, né, eu vejo quem se destaca, né? Eu fico atrás porque até por uma questão de trabalho, né? Eu tenho pouco saber o que está sendo lançado, né? Uhum. Os livros que estão sendo feitos e tal, né? Mas é que eu acho que ela vai fundo em tudo, né? E realmente essa figura admirável que eu Agora, essa coisa depois que eu comecei a a frequentar. Clélia estava falando, que a menina paciente dela falou que o escritor não aparece, né? O escritor nunca apareceu tanto, né, como de uns anos para cá, né? E a Lígia começou assim com essa coisa autobiográfica, né? Mas hoje em dia, assim, isso se tornou uma tendência, né? Hoje em dia isso já é uma tendência e foi uma coisa que ela surpreendeu muito mesmo na época, né, ao público dela, porque ela mudou de rumo, né? Eu vou fazer uma observação assim, é tão tendência que muitas vezes até a própria escolha dos livros a serem publicados passa pela exposição que o autor tem na mídia. Estou falando Pois com é, toda a franqueza e a pois é. realidade que a coisa requer. É. Se você não está no Facebook, não está no Instagram, né, não tiver... Não, se você tem, não, pela quantidade de Questão seguidores séria que o no escritor mercado. tem, pela Hã? quantidade de seguidores que o escritor tem. Exato, exato. É, Então, assim, você tem uma crise aí de valores, né? São valores. E também as edições são muito pequenas, né? As tiragens são muito pequenas, é, porque se o livro não emplaca em 2, 3 meses, ele nunca mais verá a segunda edição, não é? é. E aí você tem um mercado cheio de novidades, mas aí você vai ver também, porque você precisa ter novidades, mas você vai ver a qualidade dos livros lançados também é ruinzinha, né? Eu Eu vejo, a minha análise é bem chata, eu sou chatinha. Eu sou mulher chatinha. Eu acho que tem uma diferença, porque a Lídia começou como atriz, então ela vai apresentar os livros como atriz. Agora, ela não quer participar de conversas para falar da escritora Lígia. Isso É. aí ela sente como uma invasão. Né? A escritora, ela guarda, ela não se revela, ela não se expõe, mas ela pode mostrar como atriz um texto que a escritora escreveu, e que aí é dela. Então, é muito particular isso. Né? Vamos ouvir o depoimento que ela deu recentemente para a UFMG? Vamos. Eu acho que, Tati, depois você fala aí que eu acho que já está na hora, né? Daqui um pouco, não sei. A Tati que nos comanda aqui. Vamos ouvir, sim. Esse depoimento, eu só vi um pouquinho que a Ana mostrou para mim, um pouquinho. Vamos ver. Vixe, gente, peraí. Peraí, gente. UFMG Educativa. Filha, de volta com o universo literário, escritora e professora de língua, ou quer ouvir novamente, daqui a pouquinho ele está disponível lá no nosso SoundCloud, soundcloud.com/rádio UFMG Educativa. E sabe quem marca? Presença!
Que deu uma parada. Oi, Ana, o som parou. Pra gente parou, Ana. A gente não consegue ouvir. Não, tá paradinho, viu, Ana? Então, Tá parado, viu? Não conseguimos nem ouvir você. Será que ela saiu? Caiu a internet? Não. Não. Oi. Oi, Ana. Eu parei o compartilhamento porque o som sumiu. Tá, mas vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora estamos. Ah, então não sei. É porque agora eu tô com fone. Foi alguma coisa que naquela hora que a gente testou deu certo e agora não deu. Então, mas acho que quando você tirou o fone, o som chegou pra gente. Quando você colocou o fone de novo, acho que a gente fica sem o som. Não, mas eu não botei o fone. Ah, não? Eu botei o fone só agora. Ah, sim. A gente perdeu. É. Enquanto você estava passando, adiantando a gravação, a gente conseguia ouvir. Quando chegou em 1 minuto, parou. A gente não ouviu mais. Ué, gente, então não sei. Você quer tentar de novo? Não veio nenhum aviso aqui, entendeu? Mas a gente pode tentar. Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa mudar. Peraí. Você ouvia a gente falando que estava parando? Eu acho que ela não ouviu porque ela estava sem o fone. É muito difícil, tem alguma coisa. Que pena. Que pena. É lindo o que ela fala. É lindo. Peraí. Uhum. Não sei, gente, eu perdi mesmo. Perdi aqui. Estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Ouvindo. Tá. Aperta aí. E vendo a sua a tela compartilhada também. Não sei. Você tem como nos mandar o link depois? Tenho. Eu mando para a Tatiana. Não, Tá? seria bom. Tá. Eu estou compartilhando alguma coisa ainda? Não tá. Tá tudo Não, certo. né? Tá. Não sei, é porque assim, eu estava escutando. Agora, eu não sei como que pode vocês escutarem só durante 1 minuto, porque não deu nenhum aviso aqui. Ela fala entre 9 e 10 minutos. Isso foi assim, é até uma coisa muito surpreendente, porque a Lígia não faz, né, essas coisas mais assim. Mas ela deu um depoimento que a rádio da UFMG transmitiu no dia do aniversário dela de 90 anos. A rádio fez um especial Lígia Bojunga e fez várias coisas e tinha lá alguns áudios, assim, tinha pessoas que trabalham na rádio lendo trechos de obras dela. E pegaram um depoimento dela aí de uns 9, 10 minutos. Eu acho que mandaram umas perguntas para ela e ela deve ter gravado um áudio de WhatsApp para eles. É lindo o depoimento. Lindo. Tá? Mas eu estou meio sem prática de Zoom. E eu acho que por isso que deu errado. Não, mesmo com a prática, às vezes o Zoom faz umas pegadinhas, Ana. Com certeza. Mas se botar o próprio WhatsApp
Próximo ao teu microfone, a gente Não, vai mas eu não ouvir? tenho WhatsApp. Eu estou dizendo que eu acho que ela mandou o WhatsApp para a rádio, Tá. entendeu? Mas tá disponível também no site. Tá disponível, mas a Tatiana manda o link depois. Tá Tá? bom. Eu acho que eu entendi o que a Clélia estava querendo dizer, que eu acho que em vez de você compartilhar a tela, ela estava sugerindo de você dar play no seu computador e aí o Isso, áudio, como se fosse você falando, fosse ela falando, entendeu? isso, Gabriela, isso. Ah, mas funciona isso? Olha, eu trabalho online e muitas vezes eu fecho a minha voz e deixo ouvir, por exemplo, alguém lê alguma coisa e eu gravo no meu gravador e depois boto para tocar e ele ouve lá. Estão ouvindo? Agora sim. Tá bem, Tem como bem aumentar? baixinho. Tá muito Tá alto. Tem como baixinho. aumentar. Lá no nosso SoundCloud, soundcloud.com/rádio UFMG Educativa. E sabe quem marca presença no nosso programa? Tá indo? Tá indo? A própria Lígia Bojunga, que gravou um áudio especialmente para a gente, falando sobre sua carreira e a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação Cultural Lígia Bojunga. Então, você fica com a Lígia Bojunga agora no universo literário. Bom Olha dia, só. e a saudação para todos os ouvintes da Rádio Educativa aí em Minas, minha querida Minas Gerais. Como é que é chegar aos 90 anos? Me parece que cada um tem uma maneira de chegar diferente, é claro, mas quanto a minha, não notei maiores diferenças entre o que eu era e o que eu sou agora com 90 anos. Não? As minhas atividades principais sempre foi escrever, ler. Sou uma leitora contumaz e devotadíssima, porque não passo um dia sem ler durante algum tempo. Né? Então, eu, quando o tempo aquece, eu nado. Eu venho nadando desde de criança, que eu tenho um fascínio por nadar, ficar dentro d'água, e não noto, assim, felizmente, maiores diferenças. Estou com uma velhice muito tranquila, eu diria, no sentido de não notar maiores males e continuar, poder fazendo uma coisa que eu sempre quis, que é trabalhar até morrer. Sobretudo porque o meu trabalho é criativo e isso também ajuda, né? Bastante. De o que mais me emocionou durante toda a minha carreira de escritora? Eu dei uma pensada antes de vir aqui conversar com vocês, mas me parece que foi um fato ocorrido em 2004, se não me falha a memória. Eu tinha ouvido falar, assim, super vagamente, de um prêmio muito importante criado na Suécia. E nunca mais ouvi falar no prêmio, nem nada. E um belo dia, às 7 horas da manhã, sou acordada com um telefonema lá da Suécia, e uma voz muito simpática me perguntando, Lígia Bojunga, sim, o que seria aquilo? Não estava em absoluto me lembrando de prêmio nenhum, tinha recém-acordado. É claro que quando eu tive a notícia do prêmio Alma, um prêmio muito generoso, tanto que eles me perguntaram, e agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? E eu não tive a menor hesitação quanto a isso, porque eu já vinha acalentando o sonho de fazer uma fundação depois de ter criado a minha editora. E eu respondi prontamente, esse prêmio não é para mim, é para a fundação que eu vou criar.
E assim foi. Já no ano seguinte, a fundação estava instituída, com o nome também simplesmente de Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, e desenvolvemos, então, vários projetos ligados ao livro e também à natureza, porque grande parte dos projetos ocorrem lá na Serra. Sim, um sítio que eu tenho desde os meus 20 anos. E eu fui cultivando uma generosa floresta, quer dizer, um pedacinho da Mata Atlântica que estava todo já usado e que eu me esmerei e tentei através dos anos. E hoje em dia é o meu orgulho quando eu chego lá e vejo aquela floresta exuberante, assim. Isso me dá orgulho, te confesso, né? E eu acho tão importante como se tornar leitora, ser consciente dos cuidados com a Mãe Terra, né? Mais do que nunca, eu achei que essas deveriam ser as duas prioridades da fundação que eu instituí. Então, é isso. Há certos dias eu fico pensando e digo, mas será que ainda vou viver muito? Ou pouco? Ou quanto? Ninguém pode saber, e muito menos eu. Né? Mas eu pretendo continuar escrevendo, falando, lendo mais do que nunca e falar e ler. Então, vamos ao texto que eu escrevi na apresentação do meu livro Tchau. Tem gente que precisa de amigos sempre grudado, para olhar dentro do olho, para segurar na mão, para dar risada junto, para cochichar, cantar, dançar pertinho, bem pertinho. Mas tem gente que diz que amigo bem mais velho é que é bom. Sabe ouvir com seriedade tudo que a gente quer falar, sabe dizer com todos os Fs e Rs a fala que a gente ainda não sabe arrumar, e sempre tem uma dica legal para a hora que a gente não tem nem ideia de como é que vai fazer, o que a gente tem mais é que fazer. Tem gente que diz que amigo para valer é cachorro e gato. E tem gente como eu. Em qualquer fase da vida não abre mão, mas não abre mesmo de ter sempre por perto o tal amigo para valer. Livro. Mesmo porque ele é o único amigo que nunca cria caso para ficar com a gente, seja onde for. Quarto, banheiro, cozinhas, sombra de árvore, areia da praia, fundo de sofá, fundo de mágoa. E fica junto da gente mesmo na pior cadeira do ônibus, do trem, do avião. Enfrenta até numa boa cadeira de dentista e leite de hospital. E se quem escreveu o livro consegue mexer com o nosso pensamento e balançar a nossa imaginação, pronto. Aí se forma uma relação, um laço que amarra para valer quem escreve com quem lê. Essa amarração é tão gostosa que vai ser difícil vida fora a gente querer desatar. Eu sei disso por mim. Os livros que eu li e amei estão sempre por perto, não só para volta e meia dar uma namorada de olho com eles, alisar um bocadinho a lombada, fazer uma festa na capa, mas também para, de vez em quando, convidar. Vamos ler novo. E lá ficarmos os dois outra vez esquecidos do mundo, nessa tal amarração de quem escreve e de quem lê. O meu trecho acaba aí, mas eu ainda gostaria de contar para vocês que outra amarração que eu tenho é jogar xadrez. E tem aqui o meu assistente Paulo, que também é um ótimo enxadrista, e que a gente, nas sextas-feiras,
esquece também o lá para fora e fica diante do tabuleiro. Então, essas receitas de nadar, de ter o privilégio de ser leitora, de ser enxadrista, enfim, eu acho que vem me ajudando também para achar que a vida, com todos os seus percalços e dificuldades, é bom viver. Então, o que eu desejo para todos vocês é que cheguem aos 90 com essa mesma convicção que, apesar de tudo, é bom viver. Meu afeto para todos que me ouviram. Muito obrigada. Mas é um astral, é uma fofa. Lígia Bojunga, feliz aniversário. Um novo ciclo de muitas realizações. Maravilha, né, Lígia? Bom, Ela surpreendeu, porque eles entraram em contato comigo perguntando se como que. Eu acho que eles estavam querendo que eu intercedesse assim, para ela falar com eles. Eu falei, olha, a Lígia não faz mais isso. Aí não costuma mais fazer, mas o site é esse aqui, vocês podem tentar entrar em contato, né? E aí depois eles foram e me mandaram, falaram, ela deu o depoimento. Que é rádio e radiocultura e de Minas, quer dizer, é tudo do espaço que ela acalenta, né? Que ela curte e valoriza, de resistência. É espaço de resistência, ela está junto. Eu coloquei aqui no chat o link, é um link enorme, tá, gente? Eu coloquei aqui, é um link enorme, é o tal do, mas assim, se alguém conhecer, porque eu não conhecia, é um tal de SoundCloud, onde ficam armazenados vários áudios. Aí tem uma entrevista que eu também dei, esse mesmo dia foi ao ar, e esses áudios todos que o pessoal da rádio gravou de trechinhos da obra dela, tá muito bonito. Foi um especial que eles passaram o dia inteiro meio que comemorando os 90 anos dela. Tá. Gente, alguém tinha me perguntado, acho que foi a Lúcia, sobre como que ela fazia para comprar o meu livro, né? O meu livro tá disponível, acho que assim, no site da Travessa, na internet, vocês encontram com certeza. Mas ele hoje ele estava com desconto, não sei se ainda está, mas deve estar, no site da editora. Aí, por isso que eu botei aqui também acima no chat. Eu comprei com desconto. Comprou? Conseguiu? Sim. De 20%, né? Eu não sei, uns R$10, acho que é 20%, né? editorarebuliço.com.br aqui, loja, tá? Oi? É indiscrição perguntar para a Ana como é que ela começou essa relação pessoal com a Lígia Bojunga? Dá tempo? Não, através da minha própria tese, eu mandei a minha tese para a Lígia, e aí eu comecei a falar com ela através da internet, mas ela fazia aqui em Santa Teresa, na casa dela mesmo, agora está online, né? Mas ainda acontecem uns encontros de leitura da obra dela, que inclusive quem coordena é a Ninfa Parreiras, que é a professora da Estação das Letras. E um dia eu fui, logo depois da minha defesa de tese, eu fui numa dessas reuniões da Ninfa, até foi quando eu conheci a Ângela também, nesse dia. E estava lá, além da Ângela, a própria Lígia. E aí eu quase que meu coração saiu pela boca, entendeu? Porque assim, eu não esperava, eu fui lá para encontrar a Ninfa e os leitores da Lígia. Mas aí naquele dia a gente se encontrou, eu estava com o meu livro A Bolsa Amarela, que eu conto, né, no meu livro que ela não tinha autografado naquela ocasião, e ela, afinal, autografou 30 anos depois, né? E a partir daí a gente passou a se falar regularmente.
É porque a forma como você fala sobre ela, ou nela, para mim me soa assim, muito mãe e filha, muito... Não, mas muito... isso não é por causa, não é porque eu conheci ela depois pessoalmente, porque isso é assim, eu tenho muito mais intimidade, sem dúvida, com a mulher que mora nos livros do que com a Lígia, não tenha dúvida. A minha relação é com a personagem da autora, né? Assim, assim, é meio complicado, mas assim, eu acho que essa intimidade que você percebe, a gente tem mesmo, né? Com os autores que a gente gosta muito, né? Assim, a gente lê, relê, não tem como não ter, né? É muito forte essa relação. Eu acho que não tem relação com o fato de eu ter conhecido ela depois. A única coisa que eu acho é porque na época tinha gente que falava assim, não conheça a Lígia Bojunga, porque dizem isso, né? Para você não conhecer um ídolo, porque senão você se decepciona, né? Existe esse... E assim, não, nem um pouco, né, gente? Que pelo amor de Deus também. Mas eu adorei estar com ela e tal. Mas a minha intimidade é com a personagem que eu criei, né? Com certeza. E no teu livro tem um... Eu não vou saber citar, porque, não, como disse a Suzana, esquecer é uma questão de idade, né? Eu tenho direitos adquiridos para esquecer. Então, mas eu lembro assim, de ter encontrado alguns parágrafos onde você faz uma espécie de crítica de um... Eu não lembro bem, não sei citar, não devia nem estar comentando, porque eu não sei citar a fonte, né? Mas você faz assim um comentário sobre a obra dela, no teu, claro, é a tua tese. E nesses comentários, eventualmente aparece uma forma de falar que a mim me lembrou como se você estivesse dizendo, olha, você fez desse jeito, mas poderia... Eu não lembro bem, é mais para o final do livro. É que tem umas horas que eu fico tipo sugerindo modificações, né, no texto. Isso. Mas eu faço isso meio que também como uma brincadeira, porque assim, ela, né, em Paisagem, tem um personagem do leitor que quer modificar tudo, né? Tem uma... Paisagem é uma autoficção, né? E aí a narradora é uma escritora que encontra e conhece e fica amiga de um leitor adolescente. E ele quer modificar tudo que a mulher escreveu, né? E vive sugerindo um monte de coisa. E ela acaba modificando uma coisa que está em processo em função dos conselhos que ele dá para ela. É um livro, Paisagem, que ela fala muito, né, da influência do leitor, no da autor. leitura, né, sobre o texto. Então, em função disso também, né, eu vou fazendo algumas críticas e algumas sugestões, né? E essa foi uma parte que eu gostei muito, porque eu senti assim, que legal, então é uma leitora, porque eu não estou te vendo como escritora o tempo todo no teu livro. É uma leitora que se nivelou ao autor, né? Quer dizer, a gente se aproxima, nós que não somos escritores, a gente, quando se aproxima de um escritor, vai com calma, pisando leve, porque está pisando nos meus sonhos, né? Então, isso é Mas aquela a ideia coisa. ali também é porque tem, assim, tem a construção da personagem da autora, mas tem também a construção da leitora crítica que se torna escritora, né? Então, a Ana ali é uma personagem também, né? E Mas que lá pelas tantas ela fica muito implicante, né? Tem os momentos de uma implicância assim, até exagerada, mas é proposital aquilo, né? É uma forma de crescer, né? Como quando o adolescente começa a contestar os pais, né? Exato. É isso mesmo. É. Daí essa visão de uma relação mãe e filha que eventualmente perpassa por ali. Eu gostei muito, Ana. Que bom. Que bom. Nós estamos já passando muito da hora, eu tenho medo que caia o Zoom,
Eu acabei de falar isso, botei no grupo, no chat, que a gente passou, eu tô com esse receio. Não, eu não Vai estou nem ter olhando o que relógio, gente. Eu encerrar. estou esperando vocês terminarem. Tá? Eu vou passar, então, a palavra para você finalizar. Depois eu vou... antes de você... Vamos terminar com a voz da Ana, né? Mas eu queria só dizer a você o seguinte, que a gente tem no mês... nós temos esse mês ainda o concerto de poesia, que vai ser dia 29, um dia antes da eleição. Por favor, né? 29 vai ter um concerto, às 15 horas, com Adriano Spínola, um poeta fantástico que vocês não podem perder. E a próxima janela literária vai ser com uma escritora que está conosco aqui, acho que ela saiu, porque ela mora em Nova York, que é a Ela Elizabeth saiu que ela ia entrar numa aula. Ela está 5 horas antes da gente. A Elizabeth Columa, ela mora em Nova York ou Chicago? É Chicago, eu não sei bem, acho que sim. E ela vem para fazer uma leitura dos poetas da nova poesia do Harlem, tá? A nova poesia norte-americana, vocês não podem perder, tá? E The Harlem Renaissance, o renascimento do Harlem, tá? Então, não percam, que vai ser uma super janela também. 29/10. Ana, muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho conosco sempre. E vamos ver, esse livro tem uma utilidade muito grande, para além da poesia, né? do encontro com a Lígia Bojunga. Né? Então, passo para você para dar tchau para todo mundo. Ai, gente, obrigada, foi ótimo. Confesso que eu estou assim, meio fora de foco, meio chateada com toda essa situação que a gente está vivendo, né, no país. Estou assim, meu coração está na mão, como eu acho que de todo mundo, mas assim, isso torna ainda mais importante esse tipo de encontro, né, esse momento. Né? Estou muito feliz de estar aqui e com muita saudade da estação. E com muita saudade da estação presencial também, né, Suzana? Pois é. Vamos ver, quem sabe aí a gente ganha na loteria e refaz tudo, né? Mas foi maravilhoso. Obrigada pela presença de cada um, tá bom? É isso aí, boa noite. Boa noite.